Tarô para o mês de julho no signo de Áries. Vamos lá. Áries começa aí o mês de julho com a carta de Oiá, falando que para esse mês vocês têm muito essa coisa do ímpeto, né, da ação, porque são pessoas que geralmente têm muita versatilidade, né, condição de fazer coisas diferentes ao mesmo tempo e com muita maestria, capacidade, força de vontade, coragem. E aí, ao mesmo tempo, é necessário que vocês realizem aí um balanço, ou já estão realizando alguns, né? Ou precisem realizar um balanço daquilo que vem sendo feito, vivido, né, de uma forma geral, principalmente em relação a si mesmo, para observar, né? O que é que é necessário melhorar, o que é que tá legal já e pode ser mantido, né? Enfim. E aí pensar também que às vezes o melhor ataque, né, de uma forma geral na vida, é a gente pensar também em se defender, né? Também pensar em estratégias de defesa. E vocês têm muito essa coisa do ímpeto, do impulso, né? Então talvez pensar também em agir de uma maneira mais, como é que eu posso falar? Que consiga aí levar em consideração, inclusive, a opinião das pessoas que vocês sabem, que gostam de vocês e que vocês confiem, né? E aí, é um mês também que sai aqui a mensagem do fogo, né? Que é um elemento de vocês, dizendo que alguns, né? Pode ser assim, alguns ficaram muito, como é que eu posso dizer? Cansados de esperar a compreensão das pessoas e aí decidiram por viver sua vida de uma maneira muito independente, muito autônoma, né? Pagando o preço mesmo pelas suas escolhas, né? Por aquilo que acredita. E aí mostra, né, aqui essa carta desse fogo, ela pede para que vocês continuem, né, nesse processo. É um processo importante para vocês, para todo mundo, mas principalmente para vocês arianos, né, e arianas, que tem muito essa coisa já, né, da independência, de viver, de fazer, de meter a cara, né, enfim. E aí não desanime, né, não desista desse projeto pessoal ou dos projetos pessoais, né, diante de nada nem de ninguém. Usem muito a comunicação de vocês. É como se a fala, as ideias podem surgir aí de uma maneira mais fácil, né? Mas é como se a criatividade ela tivesse muito atrelada à comunicação. E o peso da fala, da comunicação, ele tá mais forte, né? E isso é muito bom, se for usado de uma maneira sábia, né? Inteligente. E aí, isso faz com que também tem os dois lados, né? Porque faz com que também você precise ter muito cuidado com a maneira como você fala diante das pessoas, né? Ou para as pessoas, porque tudo vai ter um grande peso. Talvez não seja um momento assim de muitos contatinhos, né? De muito chameguinho com pessoas ali. Talvez vocês estejam buscando e precisando ficar muito mais focados em si mesmos, né? E aí, galera, é um mês também, assim, realmente confirma aqui essa carta 9 de fogo, né, que vem falar de vocês precisando tirar um tempo mesmo, né, talvez aí a galera curtiu muito São João, mas aí precisa tirar um tempo para si, para conseguir observar, analisar, cuidar mais do seu espiritual, do seu psíquico, do seu emocional, do seu mental, né, de uma forma geral. Então, talvez mudar um pouco, né, essa perspectiva, assim, da vida, né, dar um tempo de festas, de coisas nesse sentido, ou daquilo que você usa para talvez fugir um pouco da realidade. E aí, porque é um momento de escolhas, né,
aqui aparece como julho sendo um momento de escolhas em que vocês precisam realmente se equilibrar, se cuidar, estar com a cabeça boa, né, para conseguir escolher. Porque realmente tem mudanças acontecendo, pode ser mudança de lugar, pode ser também a forma como vocês lidam com as próprias emoções, com as próprias questões, certo? E aí, aqui caminhos abertos, né? Sai aqui a carta de Ligbara, mostrando que o Senhor dos caminhos está aí dizendo que tá tudo certo para vocês caminharem, mas que dentro do caminhar de vocês tudo precisa ser feito com aquilo que move, né? Com o amor, com o coração. Então, talvez no mês de julho também a escolha desses caminhos estejam muito ligadas àquilo que move vocês, né? Aquilo que faz o coração de vocês vibrar. A carta também aqui, ó, do 8 de água, ela vem confirmar isso, dizendo o seguinte, que vocês precisam ter muita atenção naquilo que vocês vão viver, escolher, né? Não sejam alheios à própria vida, porque as escolhas de hoje, né, talvez as escolhas que vocês façam nesse mês, mas isso para a vida toda, né, de uma forma geral, elas serão, né, o resultado daquilo que vocês viverão no futuro. Então prestem atenção, para, como diz o ditado, né, não plantar batata e querer colher repolho, né? E aí, para isso, para os projetos, né, para o desenvolvimento dos projetos pessoais, profissionais, sai aqui a carta do Babalorixá. Essa carta, ela traz a possibilidade mesmo e a energia, né, de muita competência, né? É como se vocês tivessem realmente todas as ferramentas possíveis para lidar com qualquer coisa dentro do campo profissional, dentro dos seus próprios projetos. E aí, para isso, usar muito da sabedoria, né? Usar muito da inteligência, da criatividade, do poder de comunicação, certo? E isso é como se dissesse assim, que vocês têm toda a condição real de fazer, porque essa carta, o 8 de terra, ela traz aqui aquela coisa de que você realmente é capaz, porque você percorreu o seu caminho de passo em passo. Então você conseguiu realmente aprender aquilo que era necessário para fazer o que você hoje deseja, sonha ou qualquer função, certo? Lembrando que todos esses projetos e essas funções precisam realmente estar aí alinhadas com aquilo que move o coração de vocês, né? E aí mostra vocês muito prósperos, né? Há possibilidade de prosperidade, sai aqui o Xum na casa da materialidade, falando inclusive que vocês podem utilizar para lidar com a sua vida material, né? Inclusive a sensibilidade, né? Muitas vezes vocês arianos têm muito essa coisa do impulso, né? E das certezas, e de ser mais aguerridos, assim. E aí, muitas vezes, a gente vence uma guerra, né, com jeito e delicadeza, né, do que empunhando uma espada, vamos dizer assim. Acabei de me queimar. Jeito e delicadeza que eu não tive. E, olha, a lápia, chuva. E aí, né, a carta 5 de ar, ela traz aqui, ó, são pássaros que estão aí olhando a imagem, né, o entorno, e aí a gente tem tanto armas de fogo aí apontadas como um crocodilo, né. Essa carta, ela fala o seguinte: dentro da sua vida material, cuidado para que você não acabe se prejudicando ao tentar ajudar outras pessoas, né? Ao tentar salvaguardar outras pessoas. Então preste atenção, porque inclusive o Xum, ela ensina, né, que antes da gente se doar para o outro, ajudar o outro, a gente precisa se sentir, estar bem, né? E ter os próprios recursos, porque se a gente não tem, a gente não tem como dar ao outro, certo?
Ah, nas relações, de uma forma geral, né, traz aqui a necessidade realmente de vocês usarem muito da sabedoria também, né, da inteligência principalmente emocional, para que vocês não vivam as suas relações, e aí eu falo familiares, de amizade e de relacionamentos amorosos, né, baseadas e relações baseadas e construídas nas inseguranças, né? Essas inseguranças, elas causam dúvidas, causam ciúmes, que vão interferir negativamente dentro dos relacionamentos, né? Então tem que ter cuidado, principalmente essa questão da insegurança, de ciúme, tarará, dentro do campo familiar, né? Para que as relações familiares, elas continuem sendo relações muito prósperas, né? As relações, no quesito das relações amorosas, aqui pede que vocês não façam uso da ilusão, né? Vocês precisam realmente ter muita inteligência emocional agora no mês de julho, para que vocês não construam relacionamentos pautados na ilusão. Às vezes, não é nem as pessoas que nos iludem, a gente também vai construindo memórias e imagens, expectativas que são ilusórias em relação às pessoas e até a gente mesmo, né? Então, use da sabedoria, a sabedoria que vocês podem buscar, inclusive, na própria experiência de vida de vocês, em experiências passadas, né, de relacionamentos, para que vocês não repitam infantilidades, possessividades, né, dentro dos relacionamentos amorosos. E aí, a carta 6 de terra, ela diz assim, que vocês, né, quem está aí vivendo um relacionamento, que recebam esse relacionamento, tenham maturidade, inclusive, para receber esse relacionamento como um presente, né? Pode ser um presente porque vai ser muito bom, ou pode ser um presente porque vocês vão ter que passar por situações para aprender a ser mais maduros no amor. E nas amizades, vixe, o bicho tá pegando aqui nas amizades, viu? Ó, o 4 de água fala aqui sobre insatisfações, desgosto, talvez aí mágoas passadas, enfim. Talvez alguma situação assim que vocês se sentiram injustiçados ou estão sendo injustos com amigos, enfim. Sai a carta de Xangô aqui também na casa das amizades, e aí pode falar o seguinte: ou vocês ou as pessoas com quem vocês se relacionam, né, que são suas amigas, precisam agir de uma maneira mais correta, né, mais justa, menos ilusória, né, para que essas relações não sejam construídas na mentira, nas ilusões. E aí talvez tenha aí alguma questão realmente para ser resolvida com amigos, tá? E aí, espiritualmente, o mês de julho traz aqui a necessidade realmente de cuidar da cabecinha, né? De cuidar do equilíbrio da cabeça. Quando eu digo isso, eu estou falando do emocional, do sentimental, né? Do espiritual, porque isso também é cuidar do nosso espiritual. Porque, veja, aqui o 7 de ar mostra aí 7 pássaros que estão no ninho, esperando, né, por um alimento, por água, e aí é como se eles estivessem com sede, fome, enfim. Essa carta, ela diz assim, que você está num momento da vida que talvez você esteja um pouco vivendo sem rédea aí, né? Sem prumo, na verdade, não é rédea, sem prumo. E aí você precise... Por quê? Porque é como se você não tivesse um direcionamento, você não tivesse uma diretriz, você não soubesse para onde ir. E aí você talvez fique aí tentando fazer várias coisas, ou fazer várias coisas e acaba não fazendo nada direito, ou não fazendo nada porque não sabe o que fazer, né? Então, é preciso equilibrar a cabeça, né? O coração, a mente, cuidar-se espiritualmente para que, e psicologicamente, emocionalmente, para que você tenha
a condição de fazer as escolhas, de saber o que pelo menos você não quer. Se a gente já sabe o que a gente não quer, já é meio caminho andado, né? Porque a gente já vai ali tirando coisinhas do nosso caminho. E aí é um momento de mudança mesmo, talvez muitas coisas já mudaram e aí vocês vêm de uma coisa assim de muitos encerramentos, de ciclos se fechando, que podem ser tanto profissionais como de relacionamentos consigo mesmo, né? E aí vocês aprendendo que, porque vocês são muito dependentes, né? E aí, mas vocês precisam entender também que vocês não vivem sozinhos, né? Ninguém. A gente pode caminhar só, claro, mas a gente precisa sempre de alguém ao nosso redor. A gente sempre vai trabalhar com alguém, a gente sempre vai se relacionar com alguém a gente vai se relacionar. E aí talvez vocês estejam precisando aprender que é com as pessoas, é quando vocês se somam às pessoas que vocês são mais prósperos, né? Que vocês conseguem produzir mais, que conseguem dar bons frutos, que conseguem se sentir inclusive realizados em meio às pessoas. E para isso vocês precisam controlar talvez um pouco a impulsividade, essa coisa do totalitarismo no sentido de eu sei de tudo, que eu penso é o certo e é assim mesmo e acabou, né? Não é assim, porque relacionamento é troca, é investimento, é adaptação, né? E aí na vida como um todo a gente precisa exercitar isso, né? Um pouquinho. Então fica aí essa leitura para o mês de julho, para os signos diários. Até mês que vem.